Uma pessoa me perguntou na internet: ô padre, eu sou evangélica, eu tô errada? Eu disse: tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não está na igreja que Jesus fundou. Jesus fundou uma igreja e essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou essa igreja? Foi um pastor. Então como é que eu vou dizer que uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. E você corre o risco de ir para o inferno. Cuidado. Ninguém mais tem coragem de falar isso, né? Lá não tem Eucaristia. E se não tem Eucaristia, não tem Jesus, porque Jesus é Eucaristia. Jesus está aqui no sacrário. Na Bíblia dele está faltando 7 livros que Lutero teve a brilhante ideia de jogar fora. Quem é ele para jogar fora 7 livros da Bíblia? Então não adianta ter a Bíblia e não saber como usar. É como eu ter a farmácia e não saber qual remédio que eu tenho que tomar. Caminho para o céu é Santa Igreja Católica. Nesta fé quero viver e quero morrer. Esses dias eu tava vendo uns vídeos no TikTok aí, né? Dando um rolê por lá, vendo o que tinha de produtivo. Tem algumas coisas que são produtivas, né? E aí me deparei com um vídeo que eu pensei assim, cara, tá aí um exemplo de crenças limitantes aí, né, cara? Então assim, resumindo, né? De antemão já quero dizer que eu não tô aqui pra criticar ninguém, pra ofender ninguém. Estamos apenas tratando de fatos, né? De coisas que a gente vive aí na atualidade. E o vídeo é muito interessante porque ele fala sobre a fé das pessoas na religião. E aí eu fiquei me lembrando, né, de algumas coisas e tal, onde se menciona uma igreja específica aqui, que dita como a salvadora, que somente as pessoas que fazem parte dessa igreja é que vão ser salvos e tal. E assim, se a gente for fazer uma análise, é claro que eu vou fazer esse vídeo um pouco bem mais resumido, porque não dá para falar tudo de uma vez. Ao certo, assim, se a gente for olhar na história, olhar aí na cronologia do tempo da humanidade aqui na Terra, falar de religião é um negócio muito complicado, porque vai doer aquilo que eu vou dizer. Mas a maioria das coisas que foram criadas nesse mundo, principalmente a religião, foi uma coisa criada justamente para manipular as pessoas. Isso daí é fato. Qualquer única forma de você tocar as pessoas diretamente, para você mantê-las sempre no eixo, vamos criar uma religião. Vamos criar uma fé onde as pessoas vão se centrar em alguns paradigmas ali, e dali a gente consegue ter o domínio da massa, né? E aí quando eu ouvi esse vídeo, né, eu pensei, cara, aonde que está escrito se a religião A, B ou C ou D é que é a portadora da verdade, que é a portadora da sabedoria, da purificação, da punição, né? Para você ver como as pessoas são manipuláveis, né? Se a gente for olhar aqui algumas crenças aí ao redor do mundo, algumas dizem que você não pode usar calça jeans, porque senão você vai pro inferno. Outras que você não pode beber, outras que você não pode, né, praticar o ato sexual antes do casamento e tal. Se a gente for entrar nesse assunto em vários detalhes, né, são muitas coisas para se discutir, né? A começar, se a gente for falar da fundação da igreja em si, principalmente dessa que vai passar aqui nesse áudio, que eu vou fazer questão de censurar algumas coisas para que as pessoas não se sintam ofendidas, né? E mais uma vez quero deixar claro que isso aqui é para efeito de libertação de crenças limitantes, né? Porque assim, ninguém tem provas, né? Provas, quando eu digo provas, a gente não tem nenhuma evidência de quem realmente instituiu as religiões aqui. Muitos vão dizer, mas foi porque foi colocado na Bíblia e não sei o que. Eu sempre digo para os meus amigos, eu não tenho condições de acreditar numa coisa que foi escrita pelos homens para começar. A gente já parte desse primeiro princípio, né? E nesse áudio aqui, desse vídeo, é notável que você observa que existe uma certa redundância aqui, né? Uma certa hipocrisia, né? Porque ao mesmo tempo que se diz que você não deve acreditar
numa religião porque ela foi fundada por um homem qualquer, a gente tem um outro lado de alguém dizendo que está errado, porque é a Bíblia que diz tudo, mas a Bíblia foi escrita por seres humanos, né? Muitas vezes me questionaram, mas por que você não acredita? E por que não sei o que? Cara, vamos voltar lá na época, né? Que foi entregue as tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos. Ao certo, sabe-se que as tábuas das leis foram escritas, né? Pela mão de Deus, né? Pelo portador da criação, né? E elas foram escritas de uma forma que naquela época nenhum ser humano teria a capacidade, né, de fazer, né? Que foi escrito numa pedra. Então, assim, se você for olhar o discurso, é tudo muito bonito, né? Mas se você olhar a parte prática, analisar os fatos, o que é mais fácil acreditar? Naquilo que foi escrito numa pedra ou naquilo que foi escrito num papel? Porque se a gente for falar em termos de divindade, porque Jesus veio aqui, Jesus é que fundou tudo isso, né? Eu tenho alguns amigos que estão ligados à história, que são estudiosos da área, que me comentam que só a Bíblia já foi reescrita mais de 450 vezes, né? Ou seja, são 450 distribuições que tem por aí. Pode ser que eu esteja errado nos números aqui, mas é o que eu tenho guardado desde que eu tive essa informação. Por isso que eu me afastei de religião, justamente por causa disso. Porque se você olhar a política e olhar a religião, não tem muita diferença. A gente vê as mesmas brigas, né? De um que quer ser mais forte que o outro, que um sabe mais do que o outro, porque um tem a informação correta. E ao certo, infelizmente, nem mesmo quem frequenta lá dentro sabe ao certo porque está ali e porque aquilo tudo existe, né? Eu não preciso nem entrar em outros detalhes aqui, eu não vou ficar tocando porque uma igreja faz isso, outra faz aquilo, né? Eu volto para aquilo que eu sempre falo, né? Quando o Criador universal, primordial, criou tudo isso daqui, né? Ele não deixou aqui nas mãos de alguém, de forma clara, né? Que era para se instituir uma religião, que essa religião seria primordial dentro do planeta inteiro, né? Então aí a gente volta para aquela situação daquele nosso amigo, né? Outro dia eu conversando com outra pessoa, a gente vê assim, né? Pessoas que estão presas a uma religião, mas não estão presas à fé, né? Que muitas das vezes não acreditam num Pai Celestial, né? Num Criador primordial que criou tudo isso. Aí a gente vai para o lado da teoria criacionista, né? Que tudo começou com Gênesis. Aí você vai para a teoria evolucionista, que tudo foi criado, né, através do Big Bang. Outros que a gente veio da origem dos macacos, né? Então, assim, é muito complexo falar da forma como eu ouvi aqui nesse vídeo, né? A pessoa simplesmente dizer que, basicamente, somente essa igreja é a igreja onde você tem que estar e é aqui que você vai ficar, porque aqui é o único lugar onde você vai ser salvo. Não tem fundamento nenhum, né? Se eu não falei aqui nesse canal, algumas pessoas que estão no meu convívio sempre me indagaram várias coisas. Se você for fazer uma análise, eu não vou mencionar hoje nesse vídeo, vou procurar fazer uma coisa mais detalhada. Essa igreja, principalmente, ela foi fundada por uma outra organização, uma outra seita para começar. Então, assim, vamos dizer assim, é uma estrutura criando outras subestruturas. Que se você for olhar na árvore genealógica disso tudo, vai chegar num único lugar. E é por isso que eu vivo dizendo para as pessoas, eu me afastei da religião justamente por conta disso. Porque a gente vive numa situação onde você vive sendo manipulado o tempo todo, onde você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Se você for pegar aí, por exemplo, a história de Semírtemis, cara, se eu for falar aqui sobre Semírtemis, eu posso dedicar um vídeo inteiro aqui para ela, porque você vai ver que os fatos da história de Semírtemis são muito semelhantes à história do que aconteceu na Bíblia que a gente conhece, sobre Jesus Cristo, sobre Ave Maria, né? Então, é muito difícil, né, cara, as pessoas levarem consigo
que essa religião é a única que é a salvadora, que todas as outras não têm importância nenhuma, que você vai ser condenado ao inferno ou ao céu, né? Então é muito complexo essa questão. Não dá para você ficar preso nesses paradigmas que foram criados, que foram feitos justamente pelos próprios homens que defendem isso e criticam as outras, né? Por isso que eu procuro ser firme, né, desde que eu me libertei por completo, que para mim só existe um único Criador, né? Em tese, um único Criador primordial. A gente sabe que existem outras divindades, aí eu vou precisar entrar aqui num outro contexto sobre, né, os mensageiros do amanhecer, né, fala das Pleiades, né, daqueles que canalizaram as informações que foram distribuídas aqui pra gente. Aí eu já preciso entrar em outra história, por exemplo, sobre os astecas, né, falar sobre a divindade de Quetzalcoatl, que já é uma outra questão que, se você for olhar, faz muito mais sentido do que a gente vê no mundo hoje, do que aquilo que está escrito, né, na Bíblia principalmente. Se a gente for olhar representações, principalmente pinturas rupestres, por exemplo, a gente vai entender que justamente elas representam muito mais algo concreto do que aquilo que simplesmente os homens escreveram, né? Então fica a dica, eu vou trazer mais alguns vídeos aqui para a gente poder debater e a gente se libertar.